se colocaram contra, e não se colocaram contra... Primeiro, é claro que Davi Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco lá no Supremo Tribunal Federal. Mas a pergunta que se faz é por que Rodrigo Pacheco? Por que ele queria Rodrigo Pacheco desde o começo? Não é por causa dos belos olhos do Pacheco, não é por causa do mineirês da fala do Pacheco. Era que o Pacheco ia ser um nome do parlamento no Supremo para tentar ajudar a segurar a onda de ações por conta de emendas, de ações por conta do Master, por conta de várias coisas nesse sentido. Seria um representante do parlamento dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Né? Na hora que o Messias, e muita gente colocou isso, na hora que o Messias pega mãos dadas com o André Mendonça, e o André Mendonça vira padrinho do Messias, e o André Mendonça é hoje quem? Relator do Master, relator do INSS. Então uma parte do Centrão e do próprio Alcolumbre fala, pera lá, assim não dá. Lembrando a todos e todas que o próprio Alcolumbre estava pé da vida com o governo por conta das operações da Polícia Federal lá no Amapá, que pegaram o caixa de previdência dos servidores públicos, 400 milhões de reais, proporcionalmente o dano, inclusive, é maior do que do Rio de Janeiro, que tomou Cláudio Castro 1 bilhão de reais. Por quê? Porque o Amapá é menor no número de população. E o indicado desse caixa de previdência é do Alcolumbre. Isso pega, na verdade, chega nas barbas do Alcolumbre isso aí. Então, a Polícia Federal o Alcolumbre já estava bravo com isso, e aí o Alcolumbre tem medo, tem receio. Ele está segurando também a CPI do Master, que deve entrar, inclusive, agora no cálculo para a aprovação da dosimetria, né, da derrubada do veto da dosimetria. Então, o que acontece? Você tinha o Alexandre de Moraes, que não quer a força do André Mendonça, muito pelo contrário, dentro do Supremo. Né? Você tem o Pacheco, e aí para finalizar, desculpa, estou me estendendo, o Pacheco e o Alcolumbre têm essa visão também. Então você tem o quê? Você tem uma questão de balança de poderes e para onde vai a força do Supremo com relação à questão de investigações e o interesse pessoal do Congresso. Minhas caras, meus caros, já comentei bastante o assunto ontem, né, da coisa, mas claro, tenho de votar ele, a derrota de Jorge Messias, candidato que era ao Supremo indicado pelo presidente Lula, precisava de pelo menos 41 votos no Senado e obteve apenas 34. Faltaram 7. Este país que já elegeu um Messias incendiário, desta vez por intermédio do Senado, rejeitou um Messias bombeiro. Vamos lá. Isso tem algumas consequências, claro, né? Mas há algumas questões que estão sendo colocadas aí, especialmente pelas fatias mais críticas ao governo. Isso tem algum impacto eleitoral? Em si, zero. Imagina alguém dizendo, não, eu ia votar no Lula, mas agora não vou votar mais porque, afinal de contas, o Jorge Messias, o quem? Foi derrotado. Então, zero de impacto. O que indica, sim, é um governo politicamente um tanto desarticulado. E essa desarticulação pode ter desdobramentos também eleitorais, mas não por causa de Jorge Messias. Isso é besteira, né? Agora, erro ali de condução, sim, dizia o velho Tancredo, você não faz nem uma reunião. Não deve ser feita para decidir coisa. Vamos fazer uma reunião para ver o que a gente decide? Não. Se você está no governo, numa empresa, primeiro se decide, depois se faz a reunião. Ou para comunicar, ou para fingir que a decisão é colegiada. Né? Ir para uma votação como essa, sem saber, sem ter certeza da vitória, e errar tão feio no prognóstico, porque se imaginava assim, mesmo que perca, por 1 voto, por 2 votos, mas perdeu por 7. Né? E a imprensa sabia ser difícil, eu mesmo tinha escrito um texto na noite anterior, quase na madrugada, dizendo, olha, vai se chegar a sabatina num quadro inédito. Né? Desde 1894, o Senado não rejeita indicações, como fez com as 5 de Floriano Peixoto, que era um ditador, Lula é um democrata. Então, claro que havia ali uma leitura errada do cenário. Outra questão que os porta-vozes dele na imprensa estão espalhando, Flávio articulou pesadamente pela derrota, zero de influência. Não foi ele.
O que se sabia, o PL ia votar contra. Agora, o Flávio virando votos, não, ele agora tá ali, fui eu e tal. Não, o máximo que ele fez foi passar vergonha na sabatina fazendo uma pergunta golpista. Quem derrotou o governo foi Davi Alcolumbre. O Flávio está tirando uma casquinha, né? E alimentando os delírios de poder total, porque aí, caso se eleja, então teria 3 indicações para fazer, agora com a do Messias 4, que o Lula não deve indicar um novo nome, 4, mais o impeachment que eles querem fazer de 2 ministros, 6, mais 2 que eles têm 8. Aí brinquei eu num texto, daqui a pouco vão querer regular a vida até da viúva, que vai tomar chicabum no portão para lembrar Nelson Rodrigues, né? Agora, o Alcolumbre, sim. Freud não escreveu o texto, mas o que querem as mulheres, né? Como muita gente diz aí, não. Mas nós podemos tentar escrever o livro. Mas o que quer Davi Alcolumbre? Outra coisa. Essa votação também foi um recado ao Supremo. Esqueçam, 0. Nem havia, assim, tantos ministros do Supremo entusiasmados, né? Tem muita coisa a dizer ainda. E sim, setores da imprensa celebrando aí é sintoma de degradação. É isso aí. Se você é daqueles que está comemorando a derrota de Jorge Messias como se fosse a derrota de Lula, você não entende nada do jogo pesado da política de Brasília. E se você me der alguns minutos, eu vou lhe explicar. Ontem, o Centrão se uniu ao bolsonarismo. E olha que essa união não foi a primeira vez. Para provar os jogos de azar, cassinos e betes, o Centrão se uniu ao bolsonarismo. Para aprovar o orçamento secreto, o tão falado orçamento secreto, o Centrão também se utilizou do bolsonarismo. E para aprovar a PEC da blindagem, aquela PEC que blinda os políticos de serem investigados, lá estava o Centrão e o bolsonarismo novamente unidos. Se você não quiser acreditar em mim, basta dar um Google. Ontem, novamente, os interesses do Centrão e do bolsonarismo se encontraram. O bolsonarismo, que precisava impor uma derrota histórica a Lula, e o Centrão, que precisava dar uma resposta ao governo por estarem insatisfeitos com o avanço da Polícia Federal em seus esquemas nada republicanos. O que vimos ontem foi praticamente o impeachment de Lula ainda no poder. Impeachment? Sim, igual aquele sofrido por Dilma Rousseff, que até hoje muita gente acha que foram pelas tais pedaladas fiscais. Não, Dilma caiu porque ousou permitir que a Polícia Federal investigasse os políticos poderosos de Brasília, inclusive ela mesma, no esquema da Petrobras, que acabou criando mais tarde a Lava Jato. Naquela ocasião, ela disse que não iria interferir na Polícia Federal e que se dependesse dela, não ficaria pedra sobre pedra. Agora, Lula cometeu o mesmo erro ao dizer que não interferiria no Banco Master, nessa investigação. Como não? Para o Centrão funciona assim. Tem que interferir sim na Polícia Federal. Troca o delegado, se não trocar o delegado, troca o seu chefe, se não trocar o chefe, troca o ministro. Mais ou menos o que Bolsonaro disse, você lembra? Vou interferir. E ponto final, pô. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Se o governo não quiser, não tem investigação. E Lula, para mostrar que não tem nada a ver com o Banco Master, cometeu o mesmo suicídio político que Dilma. Ao dizer que não iria interferir na Polícia Federal no caso do Master, Lula afrontou diretamente Alcolumbre, um dos principais interessados que esse caso seja abafado. Mas que bom para o Brasil que as chances de Lula perder as eleições por não ter o apoio do Centrão aumentaram consideravelmente, diria o bolsonarista que odeia Lula, sem avaliar que agora foi ungido pelo Centrão para presidente da República, Flávio Bolsonaro.
O Centrão já dá como tão certa a derrota de Lula sem o seu apoio, que Alcolumbre já prometeu ao Flávio Bolsonaro que quem indicará o próximo ministro para a Suprema Corte será o candidato que vencer as próximas eleições. Minha gente, o Centrão, aquilo que há de mais terrível, pragmático e podre na política brasileira, descartou de vez Lula, para a alegria de muitos, e escolheu o lado para as eleições. O candidato é Flávio Bolsonaro.